Bom dia, turma linda de Parnaíba. Sou a professora Natália, professora de língua portuguesa do Campus Piripiri, e recebi o convite memorável da professora queridíssima Fabiana para dar um recadinho para vocês a respeito da redação do Enem 2019. A primeira coisa que a gente deve ter em mente é que nós nascemos para dar certo, então nós já somos alunos nota 1000. Então conquistar a nota 1000 na redação do Enem é só mais um passo. Além disso, é preciso a gente também ter consciência de que nós vamos apenas externar por escrito tudo que nós já discutimos e escrevemos e produzimos ao longo de todo o período de 2019. Muito bem orientado pelos professores de vocês, com toda certeza. Fazendo uma breve retrospectiva, vamos para as competências, né? Primeiro, gente, que a gente precisa reforçar para nós mesmos que não existe nenhum modelo pronto para que a nossa redação atinja a nota 1000 ou atinja uma nota que nós desejemos. A primeira coisa que a gente deve ter consciência é que existe a nossa liberdade criativa, mas dentro dessa liberdade criativa a gente deve obedecer também a alguns padrões. A primeira competência que o Enem vai exigir da gente lá no quadro para dar as notas é a competência 1, que diz respeito à escrita. Na escrita é toda a nossa experiência linguística desde o período em que a gente entrou na escola até os dias atuais. Então a gente vai se atentar à ortografia, pontuação, a própria estética do texto. Às vezes o aluno tende a cometer uma inadequaçãozinha. Por quê? Porque na pressa ou no próprio nervosismo, na hora de separar, fazer a separação silábica das palavras, não se atenta, e isso a gente também precisa se atentar para que nós conquistemos dos 200 pontos na competência 1, que diz respeito a toda a nossa carga linguística que nós temos desde que a gente entrou na escola, certo? A segunda competência, gente, ela diz respeito à proposta de tema que o Enem nos traz. Então a gente vai ler o tema, vai fazer uma reflexão sobre ele, vai ler os textos motivadores para poder potencializar a nossa argumentação, e a partir daí a gente vai partir para o rascunho. O que diz essa competência 2? Na competência 2, gente, nós temos os textos motivadores, que são um guia, na verdade, mas nós não vamos fazer cópias, nós já sabemos disso, porque se fizermos nós seremos penalizados. Ali é para nos guiar, aqueles textos motivadores são para nos guiar. Significa dizer que nós vamos ter que pegar o tema proposto e relacionar outras áreas do conhecimento. Se você fizer uma relação do seu texto apenas com os textos motivadores, a gente não vai passar de 120 na competência 2, e não é isso que a gente quer. Não foi isso que nós treinamos ao longo do período letivo de 2019, certo? Então, se você tem um filme, um livro, um filósofo, um sociólogo, um matemático, se você tem alguma dessas referências que podem embasar a sua argumentação, use-as, certo? Não digam que eu espalhei por aí, mas eu sugiro, por exemplo, que vocês peguem também, se já não tiverem pego, claro, um artigo da Constituição ou um artigo dos direitos humanos que vocês achem que dê para contemplar a maioria de temas possíveis. Por quê? Porque na hora da redação pode ser que vocês fiquem nervosos, e a gente já tendo um modelo pronto na nossa cabecinha, uma relação pronta, mais ou menos pronta, aliás, vai facilitar bastante a nossa vida. Haja vista que nós vamos ter outras questões para responder, além de nós fazermos a nossa redação do Enem, certo? Então, na segunda competência é isso. Outra sugestão que eu dou, gente, a nossa redação do Enem, dissertativa argumentativa, ela é um ciclo. Então, para você sair de 120 para 160, uma hipótese, eu sugiro que, por exemplo, que se vocês fizerem uma citação lá na introdução, que lá na conclusão vocês usem uma palavra ou uma expressão que faça menção ao que vocês disseram na introdução. Dessa forma, a nossa redação ela vai ficar cíclica. Significa dizer que o avaliador, quando pegar a avaliação de vocês, quando pegar a redação de vocês, ele vai ver que a redação de vocês teve aquela progressão temática bem elaborada, começo, meio e fim. Haja vista que lá no fim vocês usaram uma expressão ou palavra que fizesse menção à referência que vocês usaram ou na introdução ou no primeiro parágrafo do desenvolvimento da argumentação.
Essa é a minha sugestão. Por exemplo, se vocês citaram um livro como referência lá na introdução ou no primeiro parágrafo da argumentação, quando vocês forem fazer o detalhamento na conclusão, vocês coloquem dessa forma, uma hipótese, claro, dessa forma, vírgula, o cenário literário já traz isso. Porque quando você coloca o cenário literário, você vai fazendo uma referência ao livro que você citou ou na introdução ou no primeiro parágrafo da argumentação. E assim para as outras temáticas, se você usa um filósofo, você pode colocar a palavra cenário filosófico. Se você usou uma série, um filme, cenário cinematográfico. Por quê? Porque você vai apontar para o avaliador do seu texto que a sua redação ela tem uma progressão e ela é cíclica. Tudo se fechou, ok? A terceira competência, ela se aproxima muito da competência 2. Por quê? Porque na competência 3 é onde você vai defender o seu ponto de vista de uma maneira bem elaborada. Significa dizer que quanto mais repertório sociocultural você externar na escrita do seu texto, possivelmente espera-se que o seu argumento também acompanhe essa mesma progressão. Então, a terceira competência que será vista pelo avaliador, que será analisada pelo avaliador, ele vai dizer exatamente a respeito do seu poder de argumentação. Então, uma sugestão que eu dou, procurem sair do senso comum. Significa dizer, gente, que possivelmente o avaliador do texto de vocês, eles vão receber em média de 100 a 150 redações por dia. Se você escreve dentro da margem do senso comum, você não surpreende o avaliador. Então, ao invés de você ficar com 200 ou 160 pontos na competência 3, você não vai passar de 120. Por quê? Porque ele vai olhar para o seu texto e vai dizer, bem, esse texto aqui é o que a gente espera de um aluno de ensino médio. Mas como nós já treinamos redação, já tiveram aulas maravilhosas com a professora Fabi, por exemplo, a professora Ana, com certeza vocês já treinaram essa argumentação de forma a sair do senso comum, certo? A competência 4, por sua vez, diz respeito a todos os conectivos. Gente, vamos ter muito cuidado com essa competência 4. Porque no meu ponto de vista, por exemplo, ela é uma competência que, se nós tivermos um nível regular de leitura, nós podemos sim alcançar 200 pontos nessa competência 4. Haja vista que ela diz respeito ao repertório de conectivos que nós temos. Uma hipótese e uma sugestão também. É claro que eu vou poder usar o mas para estabelecer uma contradição no meu texto. No entanto, se ao invés de mas eu usar, por exemplo, no entanto, entretanto, significa dizer que até nesse repertóriozinho de conectivos eu saí do senso comum, porque a maioria dos candidatos ele vai usar o mas para estabelecer uma oposição. Mas vamos colocar o nosso texto, já que a linguagem é a linguagem padrão, de uma forma mais elaborada. Vamos colocar o entanto, no entanto, entretanto, porém, que não são conectivos usados comumente, mas que têm o mesmo valor. Então a gente tem que ter muito cuidado. Uma sugestão também que eu dou, gente, olha, quando vocês forem fazer os parágrafos, evitem fazer parágrafos com um período apenas, usem pelo menos 2. E para ligar um período ao outro, usem palavras de coesão, usem os elementos de coesão. E entre os parágrafos, para ligar um parágrafo a outro também, significa dizer que se a sua redação tem ou tiver 4 parágrafos, no segundo, no terceiro e no último parágrafo, iniciem com uma palavra que faça menção ao que você disse anteriormente. Uma hipótese. Você fez a sua introdução e vai iniciar agora o segundo parágrafo, ou seja, o primeiro parágrafo de argumentação. Aí você pode começar, não se preocupe com os clichês, nesse caso você pode começar em primeira análise, a primeira perspectiva a ser considerada é essa, porque quando você coloca primeira, você aponta para o avaliador e deixa isso de uma maneira bem clara que você vai iniciar a sua argumentação. No terceiro parágrafo, se você já disse em primeira, você vai começar além disso, ou então outra perspectiva a ser considerada, outra análise a ser feita,
Quando você usa essas expressões, outra, ainda que, você também sinaliza para o avaliador do seu texto que você está progredindo na sua argumentação, certo? E quando vocês forem fazer o rascunho, observe se no rascunho de vocês tem a progressão temática, para que não haja as mesmas ideias nos parágrafos de argumentação, só que com palavras diferentes. Tragam elementos novos para vocês estruturarem a argumentação de vocês e deixarem de uma maneira ainda mais elaborada, certo? E por fim, a competência 5, que diz respeito à proposta de intervenção. A primeira coisa que a gente deve ter em mente é que nós temos que respeitar os direitos humanos nessa proposta de intervenção, porque senão nós vamos tirar 0 nessa competência, não na redação como um todo, mas na competência 5, se nós não respeitarmos os direitos humanos, nós vamos tirar 0, e não é isso que a gente quer e nem é isso que vai acontecer, é só um lembrete, certo? Na competência 5 é o arremate de tudo que você discutiu. No entanto, gente, vocês não podem esquecer de deixar claro, explícito, 5 elementos válidos. O que são esses 5 elementos válidos? Primeiro, vocês vão começar o parágrafo de conclusão, fazendo uma menção ao que foi dito anteriormente. Portanto, dessa forma, baseado nos fatos supracitados, alguma coisa nesse sentido, para fazer menção ao que vocês disseram, e a partir daí vocês vão elencar quais são os elementos válidos para essa proposta de intervenção. Primeiro, tem que ser uma proposta execuível, ou seja, alguma coisa que seja possível de ser executada para resolver o problema, ou pelo menos para tentar diminuir o impacto desse problema na sociedade, certo? E aí vocês vão elencar, antes de passar limpo lá no rascunho, vocês vão ver se vocês colocaram quem fez, quem vai fazer, quem vai executar essa solução, vai ser feito o quê, vai ser feito através de quê, vai ser feito para quê. Então, esses 4 elementos, eles têm que vir a priori. Quem vai fazer, o que será feito, através do que será feito e para que será feito. Isso dentro do âmbito da proposta de intervenção. Colocou o pontinho já para garantir os 2 períodos no parágrafo de conclusão, e aí você vai fazer o seu detalhamento. Dessa forma, aí você retoma a temática proposta pelo Enem, e vai fazer um detalhamento. A minha sugestão é que no detalhamento que vocês fizerem, que vocês forem fazer, que vocês usem uma palavra, uma expressão que faça menção às referências da outra área do conhecimento que vocês usaram ao longo do texto, para apontar para o avaliador que a redação de vocês tem uma progressão temática clara e estabelecida. Gente, novamente eu reforço. Não existe nenhum padrão fixo para uma redação nota 1000 do Enem, nem para uma redação 960, uma hipótese assim. Não existe. Existe a liberdade criativa. Só que essa liberdade criativa, ainda assim, ela tem que se adequar a algumas normas, a alguns segmentos que o Enem já traz. Mas como a gente já treinou ao longo de todo o período, isso não vai ser uma coisa tão difícil assim. Haja vista que nós já temos, que nós estamos nesse momento apenas relembrando, porque com certeza as redações de vocês são maravilhosas, por causa das aulas maravilhosas que vocês tiveram dos professores de vocês, e vai dar tudo certo. É manter a calma, fazer o rascunho, ver o que no rascunho, se vocês repetiram palavras, se a progressão temática aconteceu de fato, verifiquem se na conclusão tem esses 5 elementos válidos. Vejam, quando vocês forem passar limpo, se a divisão silábica está toda de acordo com a norma culta da língua, se não houve nenhum desvio, nenhuma inadequação desse sentido. E no mais, é só torcer e fazer a nossa parte para que a nossa redação realmente seja maravilhosa. Porque todos nós já começamos com nota 1000 no Enem. A nossa função nesse momento é só permanecer e a gente se atentar que a nossa redação, o que eles vão querer é o nosso ponto de vista. Então, só que é o nosso ponto de vista de uma maneira aliada aos textos motivadores, aliada e não de repetição. Mas está na dúvida, está nervoso, não sabe o que vai fazer, não sabe como começar uma redação. A minha sugestão é que vocês já tenham um esqueletozinho pré-estabelecido na cabecinha de vocês. Por quê? Porque se essa liberdade criativa,
haja vista as circunstâncias limitarem um pouco vocês, vocês já podem puxar pela memória o enquadramentozinho que vocês já fizeram junto com os professores maravilhosos de vocês, viu? Um beijo grande, vou ficar na torcida por vocês. Um beijo especial a todos os professores, em especial a professora Hanna, linda, e a professora Fabi, viu? Tchim, tchim, Fabi.